eles. Todas as terças-feiras, às 18h30, Crimes Neoliberais, com o economista José Álvaro Cardoso, na Rádio Planeta Ilha e no portal Desacato e Redes. Agora, na Rádio Web Planeta Ilha. Agenda dos Trabalhadores. Trabalhadores. Tome nota. O riso do menino que nem nasce e chora, apavora como a chota da orfana. Maior que o plenário da ONU e a lágrima do grão-mestre da corrupção. É terça-feira, dia 3 de setembro, 15 horas. Está na hora de começar a agenda dos trabalhadores, não é, Isabel Fávero? Ela fez um sinal positivo, sabe, gente? Hoje temos aqui no estúdio dois convidados. Não vou falar que eles são especiais, eu falo isso toda semana, então vamos dizer que são dois convidados importantes. É o diretor do Sindsaúde, o sindicato que representa os trabalhadores nos estabelecimentos de saúde pública e privada, estadual, de Florianópolis e região, Cleidson Valgas, e o diretor da Delegacia Sindical do Sindifisco Nacional. O Sindifisco Nacional representa os auditores fiscais da Receita Federal do Brasil, Carlos Alberto Pinto. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Cleidson. Sejam muito bem-vindos à Agenda dos Trabalhadores. Bem, vocês estão aqui, como vocês sabem, para a gente discutir esses temas que estão na agenda da nossa classe trabalhadora. O Cleidson está vindo da Conferência Nacional de Saúde, que esse ano foi resultado de um processo lindo, muito rico, não é, Cleidson? Que foi o processo de todas as plenárias locais, regionais, municipais, estaduais, chegando nessa grande conferência, que é um momento assim, muito importante de luta e resistência para manter a nossa saúde pública, principalmente o nosso Sistema Único de Saúde. Então, vamos começar aqui com o Cleidson. Cleidson, conta para a gente como é que foi, você participou lá da conferência, né? Nos conte, o que foi essa Conferência Nacional de Saúde? Ótimo, Rosângela, obrigado pela oportunidade, agradeço. E como tu mencionou, as conferências de saúde, elas têm esse ritual, vamos dizer assim, algumas etapas, né? Elas iniciam sempre pelos municípios, e elas acontecem a cada 4 anos, e começam pelos municípios que fazem as suas conferências municipais, e inclusive muitos fazem conferências regionais, locais, temáticas, né? Temáticas, como Florianópolis fez 5 plenárias preparatórias para a conferência municipal. Aí vem a conferência municipal, onde existe a participação da população, sempre respeitando os 4 segmentos que está previsto na legislação da saúde, né? Então, são participações paritárias, 50% de usuários do Sistema Único de Saúde, do SUS, e os outros 50% os outros 3 segmentos, que é 25% os profissionais da saúde e 25% entre gestores e prestadores de serviço de saúde. Então, sempre nessa perspectiva, são feitas as conferências, os municípios realizam essas conferências, que, como o nome já induz, né, tem a finalidade de conferir como andam as políticas públicas de saúde. Então, é um espaço que está previsto tanto na Constituição Federal, quanto na Lei 8.142, de 1990, que foi uma das que regulamentou o Sistema Único de Saúde no país. E é um espaço que é deliberativo também. Então, o que se tira de lá como conclusão, como proposta, como diretriz, as moções, devem ser consideradas pelos os representantes governamentais na respectiva instância, na esfera. Então, a Conferência Municipal de Saúde, as propostas do município devem ser levadas em consideração pelo secretário municipal de saúde. As propostas da Conferência Estadual de Saúde devem ser levadas em consideração pelo secretário estadual de saúde. E as propostas da Conferência Nacional de Saúde devem ser levadas em consideração pelo ministro da Saúde. Então,
do município são feitas as conferências municipais, que também discutem algumas propostas para a etapa estadual. Então, as propostas de nível municipal ficam para o gestor municipal, e as estaduais, todos os municípios que realizam mandam uma comissão que sistematiza isso para organizar a conferência estadual, e a partir dessa sistematização, essas propostas enviadas pelos municípios são debatidas na conferência estadual, que, além de debater aquelas, também propõe propostas para o nível nacional. Então, vem sempre da base, né, para a etapa final, que é a nacional. É um espaço, né, teoricamente, muito interessante pela forma que é construída. Sim, muito democrático, né? Isso. E na tua avaliação, Cleidson, qual foi a principal deliberação dessa conferência? Então, ela é a 16ª Conferência Nacional de Saúde, mas recebeu o nome de 8ª+8, justamente porque a 8ª Conferência Nacional de Saúde foi um marco histórico no país, né? Foi em 1986, e foi a primeira conferência de saúde que houve a abertura para a participação social efetiva. E todo o debate que houve naquela conferência, na 8ª Conferência Nacional de Saúde, gerou todo o subsídio para gerar o capítulo da Constituição que trata da saúde, e gerou o Sistema Único de Saúde em 1990. Então, e como nós estamos passando por um momento, infelizmente, de desmonte do Sistema Único de Saúde, as políticas públicas de saúde estão sendo jogadas no lixo, cada vez mais privatizações, esse ataque ao sistema público, ao Estado, houve a necessidade de resgatar a 8ª Conferência Nacional de Saúde, por isso recebeu essa denominação 8ª+8, tanto é que o tema central e os eixos da conferência, basicamente, foram aqueles que tiveram lá na 8ª Conferência Nacional de Saúde. Então, o tema central foi saúde e democracia, e os 3 eixos, o primeiro foi saúde como direito, o segundo, consolidação dos princípios do SUS, e o terceiro, o financiamento do SUS. Ele falou uma palavra que dá o gancho para o nosso convidado aqui do lado, financiamento. Carlos Alberto. Carlos, como é que a gente começa a tratar de um tema que já tem um nome que assusta? Reforma tributária. Eu acho que 90% da população não sabe o que significa a palavra tributo. Oi, boa tarde. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, ouvintes. Bom, tributo seriam os impostos. Imposto é uma forma de tributo, é uma espécie de tributo. Tem outros, tem contribuições. As contribuições justamente são aquelas que têm o dinheiro vai carimbado, vinculado para a saúde, para a previdência, para assistência social. E tributo, então, seria essa forma, todas as taxas, tudo isso que a gente paga para o serviço, para o poder público, normalmente taxa, o imposto de renda, contribuição previdenciária, isso tudo são tributos. Não, e o bacana é que o Carlos Alberto, uma das entidades, né, que fez todo esse estudo, que é um livro, que quem está na webcam pode ver, que é um material que foi deixado pelo Conrado, que é da mesma delegacia sindical que você, né, Carlos? Que foi um documento elaborado pela Anfip, pela FENAFisco, pela Plataforma Política Social. E aqui tem uma proposta, né, Carlos? E aí tá vindo do governo, então, essa política também de discutir a reforma tributária, e vocês já fizeram uma discussão. Eu queria, assim, tem como comparar o que está vindo do governo com tudo que vocês estudaram aqui? É um documento, assim, muito completo, muito interessante, com diversos anexos que tocam em temas que a gente vai chegar ali. Carlos, tem como comparar essas duas propostas? Tem como comparar. A principal, assim, questão hoje, assim, reforma tributária necessária, sim. É importante que aconteça? Sim, é importante que aconteça. A reforma tributária que está no Congresso hoje, é essa reforma que vai resolver? Não, não é. A reforma tributária que está hoje no Congresso, ela vai consolidar, ainda vai ampliar a disparidade na tributação. O que eu digo com disparidade na tributação? Hoje, o Brasil é considerado um paraíso tributário dos super ricos. Isso aí foi colocado num estudo do IPEA junto com a ONU em 2016, com base na análise de imposto de renda, da declaração de imposto de renda, né, do Brasil.
E só para trazer um pequeno dado, assim, né, dessa disparidade, assim, que não se está sendo conversada hoje na reforma tributária, que estão em discussão no Congresso. Se tu pegar os 71 mil maiores, que mais receberam renda, pessoas físicas no Brasil, 71 mil, dá 0,05% das pessoas. Essas pessoas receberam, em média, 1,5 milhão de euros naquele ano. Naquele ano. Só para gente que é trabalhador, que não consegue entender, por mês isso dá mais ou menos quanto? Eu falei, enfim, dá 200 mil em reais. Vamos dizer que ganha 1 milhão de reais por mês, ou menos um pouco. De 1 milhão por mês. Assim, em euros de hoje. Em euros da época eu não sei como é que era a conversão. Mas esse é um estudo realmente da ONU com o IPEA, né? É de quando mesmo esse estudo? Desculpa. 2016. Foi publicado em fevereiro de 2016. Faz tanto tempo assim. E só se ampliou, mas o euro mudou bastante o valor. Mas, enfim, nesse estudo, o que importa? O que trouxe esse estudo? Desses 71 mil contribuintes, 50 mil não pagaram nada de imposto de renda. Não pagaram nada. E tu acha, estão sonegando? Não. Foi uma lei que foi criada no Fernando Henrique, ainda no governo Fernando Henrique, em 95, que isenta a distribuição de lucros do imposto de renda. Então, aquelas pessoas que têm empresa, que são mega empresários, então elas recebem 1 milhão por mês de rendimentos da empresa, distribuição, esse valor todo não é tributado pelo imposto de renda. Ao contrário do trabalhador, que todo mês vem no seu contra-cheque ali, o desconto do imposto de renda, e todo final de ano tem que pagar ou receber um pouquinho de volta, às vezes que dá, né? E, enfim, esse é um principal mecanismo. Hoje, o Síndico Fisco Nacional, há muitos anos ele luta contra isso, contra essa isenção. Porque essa isenção é extremamente prejudicial, nociva para todos, para a sociedade como um todo. Ela permite que pessoas com alto poder aquisitivo, com pessoas com grandes posses, não paguem imposto, simplesmente, não pagam imposto de renda. E, além de tudo, ela gera um efeito de que as pessoas físicas hoje querem virar pessoa jurídica, justamente para usufruir dos benefícios que a pessoa jurídica tem. Então, muitos trabalhadores hoje deixaram de receber por meio de salário, criaram uma empresa, muitas vezes o patrão, o chefe deles, exigiu, e para que com isso eles consigam também pagar menos imposto de renda. A famosa pejotização? Essa pejotização aí, você está conhecendo já o nome da criança, né? E, enfim, esse eu trouxe um exemplo. Trouxe um exemplo aqui porque é o mais gritante. Mas hoje o sistema tributário ele é feito pelos empresários para eles. Então, existe uma carga muito pesada em cima do trabalhador, em cima do salário, para o trabalhador, existe uma carga muito pesada, enquanto que os empresários conseguem, por meio de lobbies no Congresso, de votações escusas, de votações, enfim, do seu apoio que eles têm nos deputados, que afinal de contas são financiados por eles conseguem um retorno por meio de tributos mais favorecidos. Isabel, o nosso problema é que a gente ganha pouco. Se a gente ganhasse 1 milhão por mês, não pagaria imposto, tá vendo? Cleidson, e aí a gente entra no financiamento da saúde, né? Que era para ter um percentual garantido na Constituição, mas não é cumprido, o governo não quer reconhecer. Como é que foi a discussão do financiamento da saúde na conferência, Cleidson? Nitidamente foi o eixo que teve maior número de propostas, né, maior preocupação, porque ano a ano o SUS tem sido subfinanciado ou até tendo desfinanciamento mesmo, né? Porque não é só financiar menos, é tirar dinheiro do que era para colocar, né? Então é bem complexo. E assim, nessa questão da democracia, na luta pela democracia que ele estava colocando, eu já tenho até minhas dúvidas, porque assim, o exemplo que o Carlos deu aí da questão da tributação, a gente vê a mesma coisa na Seguridade Social, vê a mesma coisa na questão da dívida pública. Existem privilégios legais para essa elite que explora o trabalhador, e num país capitalista, dependente, periférico e subdesenvolvido como o Brasil, a gente querer recuperar as coisas e resolver seguindo as regras
desse povo que nos explora e abusa e se lambuza da gente, eu já estou indo para a perspectiva de um processo revolucionário mesmo, porque acho que sem radicalizar a gente não vai conseguir avançar. E porque o processo todo da conferência é um processo que foi conquistado, né? E que ele é um processo rico, ele é um processo que até contribui com a formação política, né, das pessoas que participam. Só que, no fim, na hora de realmente colocar em prática os resultados de todos os debates, esbarra-se nisso que você falou, né? Exatamente. Se a gente fosse um país que realmente se preocupasse com justiça social, que tivéssemos empresários que de fato se preocupem com uma distribuição de renda mais justa, que se preocupasse com as condições de trabalho que eles oferecem para os seus trabalhadores, e tivesse esse respeito, daria até para pensar em defender isso, né? Mas agora defender uma democracia que é uma falsa democracia, frágil, e que na verdade alimenta isso que está aí, a gente precisa rever a nossa forma de luta, e inclusive a nossa forma de resistência. Eu acho que tem que ir para o enfrentamento, chega de resistir, tem que enfrentar e ir além disso. Por falar em enfrentamento, Carlos, vamos pensar num mundo real, num mundo fictício, ideal. Porque vocês lá têm que fazer esse exercício, né? Eu imagino que já devem ter feito várias vezes, de pensar qual seria uma forma menos injusta, né, do que essa que a gente está vivendo atualmente no nosso país. Como seria a distribuição? Né? Vamos viajar aqui, vamos tentar imaginar uma outra forma de tributar e distribuir a riqueza desse país. Então, o sistema tributário, ele tem por objetivo permitir um maior desenvolvimento e uma melhor distribuição de renda. Esse é um dos princípios. Tu vai estudar o mundo inteiro procura usar o sistema tributário com esse objetivo. Se chama progressividade, como o colega falou, Cleiton, vi que ele conhece, vi que ele já estava por dentro, está mais por dentro do tema do que na saúde. E o sistema tributário ele tem por 2 ângulos para tu conseguir essa distribuição de renda. Tem tanto na utilização dos recursos pelo Estado, quanto nos impostos, quando por meio de conseguir os impostos junto à sociedade. Em relação à utilização dos recursos, todo mundo aqui nós estamos vivendo hoje um momento em que o Estado está com um problema de arrecadação, está faltando dinheiro na educação. Hoje estão dizendo que vão cortar 9 mil bolsas de pesquisa, saúde está com problema, a gente vê problema por todos os lados de recursos. Sim, todos. Então, assim, de onde é que vem o dinheiro para resolver esse problema, ou para a carga tributária? O dinheiro vem dos impostos que o Brasil paga. Mais de 90%, 95% do dinheiro do orçamento nacional vem justamente dos tributos. A gente produz, enfim. Então, assim, se tu não tiver uma carga tributária elevada, ou pelo menos, ela não pode ser elevada, ela tem que ser suficiente para tu cumprir as tuas obrigações sociais. O Estado tem que poder cumprir com a sua finalidade, prestar os serviços públicos. Então, a carga tributária tem que ser exatamente naquele ponto. Não pode ser nem mais nem menos, não pode ser nem mais para não exigir demais das pessoas, né, dos brasileiros e das empresas, ou de menos também para faltar. Enfim, o que está acontecendo hoje, né? Hoje, o Estado brasileiro está caminhando para uma economia em cima do serviço público, dos serviços públicos. Então, a saúde está sofrendo, a educação está sofrendo, nós vamos sofrer em todos os âmbitos. A Seguridade Social, essa proposta de reforma da Previdência. A Seguridade Social, então, nem se fala, né? Que a gente sofreu um golpe duríssimo agora, estamos sofrendo ainda, não acabaram, não tiraram o punhal ainda. Mas, enfim, então, a gente precisa ter uma carga tributária suficiente para cumprir com as obrigações do Estado. Agora, como fazer isso? E isso é uma forma de melhorar a qualidade de vida das pessoas e de melhorar a distribuição de renda. Tu dando serviços públicos suficientes, tu vai conseguir que aquelas pessoas não precisem pagar, né, por aquilo. Agora, por um outro lado, e daí é o ângulo que a gente está olhando de reforma tributária, seria tributar justamente mais aqueles que podem mais e menos aqueles que podem menos. Hoje o Brasil já é o Brasil extremamente injusto. Eu citei um exemplo aqui agora. Um outro exemplo que eu vou trazer agora é do imposto sobre consumo. Imposto sobre consumo seria o ICMS, seria tudo aquilo que a gente compra, o ISS, tudo aquilo que a gente compra
e que vem um impostinho em cima, sabe? Quem paga imposto sobre consumo é justamente o consumidor. É aquela pessoa que somos todos nós. E quando eu compro uma Coca-Cola, o cara que ganha 1 milhão e o cara que não ganha, que ganha 0, que tá na rua, vai pagar o mesmo imposto em cima daquela Coca-Cola. Então, O desempregado e o empresário pagam o mesmo imposto. exatamente. Independente. E no mundo, o imposto sobre consumo existe no mundo inteiro. Só que se procura utilizar ele com muito menor gravidade, com muito menos força, menos vigor do que outros tributos, como os impostos sobre a renda e sobre o patrimônio. O Brasil hoje, o imposto sobre patrimônio é ridículo. Quase não se... Tu vai nos países desenvolvidos, o imposto sobre sucessão é pesadíssimo. O imposto de propriedade, mas especialmente o imposto de sucessão. Por quê? Porque ele quer baixar o valor do consumo para as pessoas consumirem, para a economia fluir e aumentar o imposto daquela pessoa que, enfim, que vai passar para a família os seus valores, os seus bens. Isso é o que o mundo desenvolvido faz. Os Estados Unidos faz isso. Nos Estados Unidos, o imposto sobre consumo é baixíssimo. As pessoas vão para Miami comprar. Quem pode vai para Miami comprar coisa lá. Ia antigamente, agora não sei mais se vão. Nem sei, o pessoal, sabe? É uma coisa assim que o mundo inteiro faz isso. Enquanto que o Brasil não. E essa proposta de reforma tributária que está vindo agora, ela está... Hoje, nos 50% dos nossos tributos já são sobre consumo. E o que eles querem fazer? Eles querem só mexer no imposto sobre consumo. Eles querem mudar a carga tributária ali para quem... para favorecer alguns, prejudicando outros, mas não vai mexer no problema. Não vai conseguir trazer mais progressividade na tributação, que significa justamente cobrar mais daquele que pode mais e menos daquele que pode menos. E hoje só o que se fala é a criação do IVA, imposto ao valor agregado, e tem uma briga gigante, porque os estados não querem perder, enfim, se cria... Volta do CPMF, não volta? CPMF já é um absurdo, mas a gente está vivendo realmente um período surreal, assim. Porque o que se quer fazer? O que o governo quer fazer? Ele quer diminuir a contribuição previdenciária, que é justamente aquela que incide sobre a folha de pagamento, que o empresário, é só do empresário que ele quer diminuir, né? Claro. Então ele quer diminuir aquela contribuição que o empresário paga, que só o empresário paga, aquele empresário que usa o empregado, que usa o empregado, que tira lucro com o empregado. E então é justo que aquele empresário que percebe lucro com base no esforço do trabalho daquele empregado, que quando aquele empregado não tem mais condições de trabalhar, seja por velhice, seja por alguma doença, é justo que ele tenha arcado com a aposentadoria daquela pessoa. E o que eles querem fazer? Não, eles querem acabar com a contribuição do empregador, querem acabar com a contribuição do empregador e trocar para o substituto por uma CPMF, que todos pagam. Que todos pagam igualzinho. Quem mais mexer em conta bancária, agora querem... Inclusive, querem até exacerbar, querem uma CPMF que não seja só em cima da conta bancária, eles querem qualquer pagamento que você fizer na rua, mesmo em dinheiro, tu vai ter que pagar esse tributo. Ou seja, está se criando uma condição mais regressiva ainda, tu está tirando um tributo que hoje é o empresário que paga e jogando para toda a sociedade pagar. Então, enfim... nós somos contra, sabe, essa recriação do CPMF, seja com que nome que for que quiserem dar, somos contra, porque ela não por ser não por ser um tributo assim, não pelas questões que estão falando, mas justamente porque não vai distribuir, vai deixar mais regressivo o sistema. E eles vêm com mentiras ainda pra gente, cara. O que eles estão mentindo pra gente agora? Ou em verdades ou falácias. Eles estão dizendo, para trazer a CPMF de volta, que nós vamos acabar, que a contribuição, que tirando a contribuição do empregador, a oneração, o ônus da folha de pagamento, que vai ter mais emprego. Isso é a maior inverdade que existe, porque já se fez isso no Brasil. Está se fazendo, em 2013, começou essa desoneração. Nós tivemos isso, e no mundo inteiro nós tivemos essa desoneração em segmentos importantes que trazem muita emprego, como a construção civil. E o que se viu foi aumentar o desemprego. Na prática, o empregador só pegou aquele dinheiro e botou no bolso. Aquilo que ele deixava de pagar, ele só botou no bolso. E quando falam que vai gerar emprego, é fácil. Eu vou dar um exemplo bem simples para mostrar que o que gera emprego é a economia crescendo. O empresário, ele produz 1.000 sapatos com um empregado. E o empregado recebe R$1.000. Ele vende 1.000 sapatos. Se tirar, então esses R$1.000, ele vai ter 22% de contribuição previdenciária. Então 220 em cima desses 1.000 vai ser usado para pagar a aposentadoria
o sistema previdenciário, né? O que eles vão fazer? O que eles estão dizendo? Se eu tirar esse 1.000, o que vai acontecer? Ele vai contratar mais gente? Ele vai dar aumento para esse empregado? Não vai dar aumento. Ele vai contratar mais gente só se ele precisar fazer mais sapato. Se ele está fazendo 1.000 sapatos, ele só vende 1.000 sapatos, ele não vai contratar mais gente. Então aquele dinheiro vai para o bolso dele. É isso que está acontecendo, sabe? Essa é a situação aí que tá sendo desenvolvida. Então estão criando uma falácia para vender uma CPMF que, na verdade, vai só tributar mais pessoas que hoje não pagam e diminuir o imposto de outras que pagam hoje. Uau, Cleidson. A gente está aqui de queixo caído, né, Cleidson? Verdade. Porque é um acirramento daquilo que a gente está acompanhando. O processo está ficando ainda mais agressivo e violento. E em termos de saúde, uma das coisas que chama muita atenção nesse processo é a atuação das OS, né? É essa terceirização da saúde, essa gestão privada junto com o setor público, né? Ocupando o poder público, reforma os hospitais, deixa ele prontinho, como fez com o Hospital Florianópolis, né, Cleidson? E aí entrega para a gestão de uma OS, porque o Estado não quer ter esse compromisso, né, com a administração. Não, deixa essa parte daí, então a gente entrega para a iniciativa privada. Como que as discussões que antecederam a conferência, né, o que estão debatendo em relação a esse processo de privatização, terceirização e precarização da saúde? Bacana. Antes de entrar direto na resposta à tua pergunta, eu vou fazer um comentário em cima do que o Carlos trouxe. E isso, fica bem à vontade. Da história das falácias, né, das mentiras que contam com a cara mais deslavada, né, como se o povo não conseguisse captar o absurdo que eles fazem, né? E a mesma coisa foi a reforma trabalhista, né? É para gerar emprego. Tá aí, fizeram a reforma trabalhista, o desemprego despencou cada vez maior o desemprego. Seguridade social, mas um monte de mentira em cima para aprovar essa contra-reforma da Previdência. Não incluiu nos cálculos a parte que era referente ao CLSS, a questão do COFINS, não botavam na fórmula que são outras fontes de arrecadação, a contribuição do próprio governo, do empregador, considerava só como fonte de arrecadação da Previdência a parte do empregado. E lá nos custos, né, nos gastos, aí botavam tudo que tinha direito. Então, é óbvio que vai sair deficitário dessa forma, né? Mas se for pegar os dados oficiais do próprio governo, até 2015 a Previdência sempre foi superavitária. E aí só em 2016 ali que houve realmente uma queda, mas o que teve de superávit antes disso daria para sustentar o sistema previdenciário por muito tempo e daria inclusive para melhorar, né? Para ajudar a diminuir a desigualdade social. Inclusive tem vários estudos que mostram que alguns municípios, tanto de pequeno porte, médio e grande porte, recebem o dinheiro da Previdência, movimenta mais a economia do município que o próprio fundo de participação do município. Sim. A maioria, nos municípios da Catarina, exatamente. É a maioria dos municípios. Então, assim, é muita mentira, e a mentira séria, e não tem uma punição para esse tipo de gente. É um povo canalha mesmo, que não está nem aí para a população. E esses aí são nossos representantes. Então, assim... Deram esse nome besta, né? Fake news, a mentira deslavada, que é histórica, que a gente conhece, agora tem esse nome abobalhado de fake. Uhum. E aí, na questão de financiamento do SUS, que tu tinha tocado antes também, ficou muito evidente e muito forte lá dentro das propostas, praticamente veio de todos os estados, a questão da emenda constitucional 95, que congelou os gastos com saúde e outras políticas públicas essenciais por 20 anos. Desconsiderando o crescimento populacional, desconsiderando uma série de fatores que, obviamente, e aí o que o Carlos colocou, a tributação tem que ser, no mínimo, para pagar o essencial, para dar dignidade humana para os habitantes do país. E não precisou ir longe, né? A emenda constitucional já está provocando problemas que as universidades disseram que até outubro, né, vão ver se continuam funcionando ou não. Exatamente. Ontem eu fui lá no auditório do Guarapuvu, na Universidade Federal, acompanhei a Assembleia dos Estudantes. Maravilhosa, né? Transmitimos ao vivo. Muita gente lá, muito legal. E vão radicalizar, e tem que radicalizar mesmo, e espero que o movimento sindical acompanhe, e vá junto, né?
e vamos fazer esse enfrentamento. Chega, né? Não basta para isso. Bem, estamos aí na agenda com o Grito dos Excluídos, dia 7 de setembro, né, gente? Vai ser uma data já de povo na rua, movimento de resistência. Exatamente. Mas eu queria só voltar para o Carlos aqui, Cleiton, porque tem uma coisa que ele citou, o Orçamento Geral da União. E sempre que a gente vê o orçamento, aquele gráfico pizza, assim, tem um dado que salta aos olhos, né? O pagamento de metade, um pouquinho mais da metade, um pouquinho menos da metade, que são o pagamento dos rendimentos... Como é? Juros e amortização, juros e amortizações da dívida. A rolagem da dívida, juros e os gastos com a rolagem da dívida. Como é que um país pode se manter, né? A gente está falando aqui de políticas públicas, de corte, recessão, e tendo que pagar tantos juros e amortização da dívida. E que, por sinal, não entraram nessa emenda 95. Elas não estão congeladas, elas não entram nesse... Nem a lei de responsabilidade fiscal, né? Não, tá tudo de fora. Enfim, né, cara, realmente vendo aquele gráfico tu se assusta. E hoje, a verdade é que hoje tu não... Ou se faria um estudo para verificar se aquilo é verdade, se que está se pagando ou não, se aquela dívida é real, existe, enfim, ou tu acaba tendo que trabalhar com ela, porque com o orçamento hoje atual, tu acaba não conseguindo fugir daquilo. Tu teria que trabalhar para diminuir aquela conta, e isso aumenta. Exato. A cada ano ela só aumenta. Agora, com a Selic mais baixa, aqui nós estamos tendo outros problemas, né? Decorrente da Selic. Então, assim, foi um problema histórico nosso, e é difícil isso aí. Infelizmente, assim, nós vamos ter que conviver com muito tempo. Mesmo se quiser trabalhar essa parte, vai ter que conviver com muito tempo. E teria que aumentar, só aumentando realmente a carga tributária para tu conseguir resolver esse problema, assim. E é um problema, né? Tu já tá no limite da carga tributária. Hoje, para essa questão, assim, só fazendo uma auditoria mesmo na dívida, para verificar... Pois a Fatorelli é uma histórica defensora, né? E uma pessoa maravilhosa que leva essa discussão para o país inteiro, né? Da necessidade da auditoria pública da dívida. A Fatorelli, inclusive, a gente está para convidar ela para vir aqui. Né? Quando a gente convidar ela, nós vamos passar para vocês. Também. Puxa, temos que conversar com a Fatorelli. Ela, além de ter muita informação, é uma pessoa muito querida. Então, até em relação à dívida pública, eu também participo aqui do Núcleo Catarinense da Auditoria Cidadã da Dívida. Ali então, com o Luciano Veras, com o Daniel, o pessoal todo lá. E tenho aprendido um monte com eles, né? Porque eu sou farmacêutico e bioquímico, e aí estou aprendendo lá com os economistas, com o pessoal formado em relações internacionais. O Carlos percebeu que você é entendido nessa parte. E lá na Conferência Nacional de Saúde, dentre as moções, uma eu fui o proponente, e foi justamente essa questão, e foi a segunda moção mais votada por aprovação, 95, quase 96% de aprovação, colocando essa problemática, né, de que precisa haver auditoria da dívida pública por conta de uma série de mecanismos fraudulentos que a Maria Lúcia Fatorelli incansavelmente tem tentado mostrar para a população, sensibilizar a população, e está na Constituição, artigo 26 da Constituição, a realização da auditoria da dívida. Né, e, infelizmente, nenhum governo, nem os governos considerados progressistas e tal do PT, tiveram a coragem de fazer esse enfrentamento e autorizar essa auditoria. Carlos, o que você tem a dizer para complementar essa discussão? Não, agora tu tocou num ponto, assim, que foi complicado, porque a gente tinha uma esperança muito grande que o PT fosse mexer no sistema tributário. E, na verdade, isso não aconteceu. Não. Nós temos na Constituição de 88 a previsão do imposto sobre grandes fortunas. Seria um imposto justamente para pegar os grandes milionários do país aqui. E nunca foi nem tentado ser colocado. Tá só uma letra morta na Constituição. E provavelmente os caras vão cortar essa letra agora nessa reforma. Não tá, não sei, mas assim, ou se não vai deixar lá, mortinha. Porque não se tem interesse em tributar o patrimônio. Sabe? Aquilo que eu falei no começo aqui. Tributação, quem é que paga a tributação sobre patrimônio? As pessoas, quem tem patrimônio. Então, quem tem patrimônio tem representação no Congresso Nacional, e essa representação, então eles não deixam mexer nisso, ou no Congresso, ou nos estados. Vou dar um exemplo agora dos absurdos da tributação sobre patrimônio, que é o IPVA. IPVA, então, todo mundo tem carro, que carro que for, tu vai pagar. Agora, se tu tem um iate, tu paga um helicóptero, enfim,
esses bens não pagam imposto. Eu fiquei chocada quando eu fiquei sabendo disso. Sabe? O nosso carrinho, Isa, aquele 1.0, tem que pagar todo ano, senão fica ilegal, né? E se tivesse iate, um jatinho, tá isento. Tá tranquilo. E o carro é teu mesmo? Deixa de pagar para ver se fica contigo. Exatamente. E ainda sobre essa questão assim, né, de imposto sobre patrimônio. O mundo inteiro então tributa, a gente não tributa nada. E se tentou até algumas vezes tributar e a justiça foi lá e derrubou. Como foi essa tentativa? Dá mais algum exemplo aí? Porque... Foi justamente um estado que tentou tributar e a justiça não deixou. Assim. Mas enfim, seria necessário uma mudança constitucional mesmo, sabe? Para tu conseguir mexer. ITR. ITR, que são ITR... Perdão, desculpa. A gente adora falar sigla. Né? Imposto sobre... sobre propriedade rural. Propriedade rural. Sobre terras. Enfim, então, os grandes empresários rurais, eles não pagam absolutamente nada de imposto. É ridículo o tributo que incide sobre aquelas mega propriedades. Olha o tamanho da bancada ruralista lá no Congresso. Exatamente, cara. Então, assim, é uma luta, assim, que é gigantesca. E dificilmente no Brasil tu conseguiria alcançar hoje uma tributação sobre propriedade, assim como tem nos outros países. O que seria possível, o que a gente está trabalhando, porque justamente é uma jabuticaba brasileira, eu comecei falando sobre ela, a isenção da distribuição de lucros e dividendos. Esses tributos isentos, na verdade, esses rendimentos isentos, é só o Brasil e um outro país, se eu não me engano, a Lituânia, que faz. O resto do mundo ninguém faz isso. O México fez, já acabou com isso, sabe? Essa isenção é uma jabuticaba brasileira que só serve para aumentar, para favorecer o paraíso dos super ricos, o paraíso tributário dos super ricos no Brasil. Incrível, né, Cleiton? A gente está terminando o programa assim um pouco chocado com as informações que o Carlos trouxe aqui para a gente. A gente está nos minutos finais e, bem, Cleiton, queria ouvir as tuas considerações finais sobre esse processo de discussão e também sobre o que mais você queira opinar da discussão de hoje, que foi tão interessante, que o Carlos trouxe muitos dados, né, dessa discussão que vai começar lá no Congresso. A gente precisa estar informado para acompanhar, porque a gente sabe que o Carlos não vai ser muito chamado por outras mídias para falar, para dar esses exemplos ótimos que ele trouxe aqui para a gente, não é? Não é, Cleiton? Não. É verdade. É claro que a gente não pode abandonar, na minha fala anterior, parece que não defende a democracia, né? Não é esse o caso, né? Mas a gente tem que ter clareza de que a gente é um país capitalista, subdesenvolvido, periférico e dependente. Enquanto a gente não assumir esse papel nesse processo, nesse mundo que o capitalismo domina, e inclusive questionar esse modelo econômico que traz aí um mundo desigual do jeito que está e ampliando cada vez mais essa desigualdade, a gente não vai avançar. E precisa ter organização, não esquecer a luta de classe. Eu vejo lá dentro da nossa categoria, às vezes a gente entra nesse movimento mais gerais, tem trabalhador que não consegue compreender. Mas por que vocês estão indo lá? O que isso tem a ver com a saúde? Né? Ontem estava lá defendendo a educação, mas o que vocês estão fazendo lá? Aí tem o sindicato deles para fazer isso. Então, enquanto não tiver essa consciência de classe, que a luta é de classe, a gente não vai conseguir avançar. Precisa o povo despertar para isso, entender que sem isso a gente efetivamente não vai ter avanço significativo na classe trabalhadora. E aí é dessa forma organizada, com essa consciência, que a gente vai para a luta, vai para cima mesmo e acabar com esses abusos, essa desigualdade absurda que existe no país. Que está preocupado realmente com justiça social, então vamos fazer, os trabalhadores vão tomar a chave dos seus empregadores e vão tomar as empresas e vão administrar eles próprios, né? Assim, isso é justiça social. Por quê? Porque os caras não trabalham, a maior parte desses não trabalham, exploram quem trabalha, ficam ricos em cima dos outros e não distribuem riqueza. Então vamos fazer justiça social, isso é justiça social. Ok. Carlos Alberto Pinto, quais são as suas considerações finais, depois de todas essas sequências e grandes exemplos aí, para a gente entender um pouco da injustiça, situação tributária do nosso país? Na verdade, vou
só apoiar o Cleiton aqui. Porque, realmente, hoje o sistema tributário é assim, e a reforma tributária, num ambiente como nós temos, político como nós temos hoje, ela vai piorar, ela vai agravar ainda mais. É isso que se quer. Se quer tirar a carga tributária daqueles que hoje, enfim, se quer tirar de que está pagando para botar para outras pessoas. E quem que vai receber essa carga tributária? Não vai diminuir. Não vai diminuir os impostos para todo mundo. Vai aumentar para alguns e vai diminuir para outros. Vai diminuir para aqueles que têm poder hoje no Congresso. Então, amigo, só com luta mesmo, cara. Hoje, se tu não for pra rua, se tu não conseguir mostrar, se tu não tiver... Eu te agradeço muito a oportunidade que tu tá dando. Realmente, nós estamos... Em março, a gente já fez um seminário aqui em Florianópolis sobre reforma tributária e ninguém nunca nos convidou para conversar. De vez em quando a gente escreve alguma coisa e tal, tenta colocar, mas a primeira oportunidade que eu tô tendo aqui de falar sobre esse assunto é aqui. Eu te agradeço muito e no ambiente hoje que a gente tem, se sair uma reforma tributária, com certeza vai piorar o que está hoje. Vai agravar mais a iniquidade, vai agravar mais a capacidade contributiva, vai continuar sendo... Desculpa, agora eu perdi. Nós vamos continuar com quem pode menos pagando mais e quem pode mais pagando menos. Então, só acompanhando aqui o Cleiton para a gente trabalhar em conjunto aqui. Dá, vamos lá. E outra coisa, pode ser que eu fale agora e eu seja chincalhado aí por muita gente, mas esse movimento de resistência é fundamental, precisa existir, e a questão de levar a bandeira do Lula livre, eu sei que houve um golpe, defendo que houve um golpe, a prisão dele foi política, houve uma sacanagem, foi arranjado para isso acontecer, mas a gente levar isso para os movimentos e desvirtuar as bandeiras principais que estão por trás disso, que é isso, a gente entender a condição que a gente está com um país periférico, dependente, capitalista e subdesenvolvido, e perceber que a luta de classe é que tem que ser o cerne da questão, e ir para os enfrentamentos reais e não desvirtuar e achar que colocar de novo no poder uma pessoa que, infelizmente, ou uma pessoa com a equipe, o projeto que tinha, que infelizmente fez a conciliação e não fez as macros e reformas estruturais que o país precisava. É um grande engano, de novo, da classe trabalhadora. A gente precisa ir para uma alternativa mais radical e pensar no que exatamente interessa para a classe trabalhadora. Se a gente não sair disso, a gente vai ficar, de novo, ficando feliz com um pouco de migalha que a gente recebeu, que a gente merece muito mais que isso, porque quem produz a riqueza do país somos nós, os trabalhadores. Carlos, você tem direito à tréplica. Na verdade, eu só estou aplaudindo aqui o Cleiton aqui, cara, que eu concordo também com esse aspecto, assim. Foi um absurdo. Aliás, quem viu ontem o Roda Viva com o Glenn, foi muito bom. Mas, sim, foi um golpe, sim, aconteceu, e só que as coisas estão acontecendo e a gente está... Enquanto a gente não focar na solução, a gente vai continuar mexendo e sem sair do lugar. Não seria um momento, assim, de união? Com bandeira, sem bandeira? Exato, perfeito. Não, sabe? É que assim, para mim é mais complicado, porque eu realmente eu vejo um golpe muito forte que foi aplicado no Brasil, sabe? E o golpe está sendo aplicado ainda. Sim. Começou e continuou na última eleição, e a gente está vivendo isso ainda. Então, é difícil, mas eu concordo contigo que o nosso caminho é justamente unir todos, mas achar uma pauta que realmente vá trabalhar a favor da sociedade como todo brasileira, e não só de alguns... Da maioria, né? Da maioria que produz, trabalha, se esforça e gera todas essas pautas para o nosso programa. Cleiton, infelizmente, chegamos no último minuto. A Isabel já está me olhando assim com o olhinho dela de vou desligar o som. Então, eu queria agradecer muito a presença de vocês. E vou avisar o Carlos que ele será novamente, porque esse tema a gente hoje falou só da ponta do iceberg, né? A gente precisa falar do iceberg inteirinho, porque a gente precisa explicar com detalhes para a classe trabalhadora esse processo, que é entendendo que as pessoas vão para a rua lutar pelos seus direitos. E assim a gente encerra o Agenda dos Trabalhadores, o primeiro desse mês de setembro, né, Isa? Já estamos em setembro com a presença... sempre aqui feliz e disposta da Isabel Fávero. Esse programa é uma parceria da Rádio Web Planeta Ilha, do Portal Desacato, da Acracom, Associação Catarinense das Rádios Comunitárias, e da Cooperativa Comunicacional Sul, Rede de Jornalismo Solidário. Boa tarde.